Boa tarde, meus amigos. Aqui é o professor Fernando Amaral. Vamos continuar falando sobre o PIB 2023 aqui no Brasil. Tínhamos já trazido o número do crescimento, né, de 0,1% agora terceiro trimestre e 3,2% quando a gente fala do ano todo. Então, está aqui o posicionamento do PIB, né, do Brasil agora do ano 2023, ele no ano histórico aí, na série histórica. E aí vamos começar a entender esse número. Como dissemos na nossa última vez, no nosso último vídeo, o PIB da agricultura tem crescido sustentavelmente no decorrer do tempo, né? Então, quando a gente olha dos anos 2000 para cá, o PIB da agricultura tem contribuído fortemente para a formação do PIB nacional, e essa atividade ela fica correlacionada, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, né? Vai crescendo o PIB do país às vezes cai, mas o PIB da agricultura continua lá crescendo, né? Num viés ascendente e constante. Quando a gente fala de crescimento do PIB no Brasil, a gente tem que entender o seguinte: como é que se forma o PIB? O número do PIB, né? É consumo das famílias, investimento das empresas, gasto do governo e saldo líquido das transações correntes, né? Exportação menos importação. Quando a gente fala aqui de Brasil, como o nosso PIB ele está muito focado em agricultura e em gasto de governo, as indústrias, as empresas, elas têm tido um certo receio na hora de fazer planos, né, maiores de longo prazo, por causa da insegurança jurídica, toda a burocracia e o custo Brasil. A gente começa a entender o seguinte: olha, a dívida pública com relação ao PIB encerrou o ano 2022 com 72%. Quer dizer, a gente está aumentando nossos gastos públicos, né? O nosso endividamento está crescendo com relação ao PIB. A gente pode ver aqui de 2023, a gente vê aqui o número já se fechando próximo de 75%. Quer dizer, 2020, ok, que a gente pode ter até uma justificativa por causa da pandemia. Então, o país gasta e se endivida porque o governo ele não é gerador de riqueza. Ele extrai riqueza das empresas e das pessoas através de imposto. Ele extorque, né, a riqueza das empresas e das pessoas através dos impostos. E ele está se endividando porque só o imposto não é o suficiente para um governo tão gastador como o nosso, que gasta mal. Então a gente pode ver que a dívida pública está com um viés ascendente, né, na formação aqui desse comportamento da dívida, né, com relação ao PIB. E o que é que a gente pode entender? Como eu disse, o governo ele não gera riqueza por si só. Então os gastos públicos ele tem essa corrente ascendente. Por quê? Porque nós somos um país que preconiza errado, né, que entende errado essa coisa do bem-estar social, que é através de gasto público. O verdadeiro programa social é o emprego. Então, quem deveria estar trazendo bem-estar social não é pensar que o governo promove esse bem-estar social. Por quê? Porque nada o governo pode dar que ele já não tenha roubado das pessoas através de imposto, né? Que ele não tenha extraído das pessoas através de imposto. Então, esse gasto público, né, tem crescido e cresce numa direção diretamente proporcional ao endividamento público, porque, como eu disse, o governo por si só não gera nenhum tipo de riqueza, né? E a gente pode ver isso agora nesse gráfico que está fazendo esse cruzamento entre gasto do governo e PIB, que nem sempre o PIB sobe, porque o gasto do governo está ajudando a preencher a lacuna do consumo, da demanda. Então muitas vezes não é o gasto do governo, é o gasto do governo que vai mover a economia. Não é, porque tem PIB caindo e tem gasto do governo crescendo, porque quem salva o Brasil realmente é a agricultura, é o agronegócio. Então tem como a gente pensar num país onde ele seja mais enxuto, onde a iniciativa privada, o empreendedorismo é quem traga a riqueza, e que esses números de endividamento, como a gente pode ver no longo prazo, o gasto público só vai trazer o quê? Inflação e aumento de taxa de juros. Por quê? Se o governo está gastando e ele não gera a própria riqueza, o que é que vai acontecer? O governo vai entrar no mercado para captar recursos, para se endividar e
fazer os gastos que pretende. Ora, se as empresas e as pessoas disputam com o governo dinheiro, o que é que vai acontecer com o recurso escasso? Vai ficar mais caro. Então a tendência é que a taxa de juros suba no médio prazo por causa do governo gastador. Então vamos ter o governo aumentando a taxa de juros, porque consome mais os recursos que estão aí sendo disputados pelo mercado para tomar empréstimo. Então vamos ter aumento de juros e vai ter inflação. Por quê? Porque o governo está gastando um dinheiro, injetando na economia um dinheiro que não foi produzido naturalmente pelo aumento da oferta de produtos, acompanhado pelo aumento da oferta da demanda. Então não há um equilíbrio na oferta e demanda, de forma que isso seja sustentável no longo prazo. A demanda está crescendo, porque o dinheiro está sendo injetado na economia de forma artificial, e a oferta não. E isso vai gerar inflação com um lastro, né, tendencioso a ser perverso, porque é uma inflação que vai ser muito difícil de ser revertida no longo prazo. Só vai através de muito sofrimento social, com várias tendências, várias perspectivas que devem ser adotadas para fazer a reversão de um ciclo inflacionário que vai se configurar no longo prazo aqui no país. Tá joia? Meus amigos, muito obrigado e feliz ano novo a todos.